Aqui quem fala é Valéria e sejam todos bem-vindos. Quem caiu de paraquedas no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Emanet, resumo do episódio 308. Seher, no corredor, enquanto se dirigia até a porta, rezava pedindo que Deus desse força para ela fazer aquilo por ele, para que ele pudesse viver. Naquele momento, Yaman falava com Nedim sobre continuar procurando um doador e não desistir. Seher, em pensamento, dizia que não iria apoiá-lo e que ela não poderia ficar mais próxima dele. Seher passou pelo Yaman sem falar nada e entrou no quarto, deixando Yaya borocochosinho. Seher estava sentada no sofazinho da sofrência quando Yaman entrou e conversou com ela, mencionando que ela estava triste pela situação do doador, mas que não era para ela ficar porque tudo iria se resolver. Naquele momento, Seher, em tom de pergunta, disse: "Então tudo vai ficar bem?" Falando que ele sempre fazia aquilo. Seher disse que ele fazia promessas que não se tornavam realidades. Ela já estava colocando em prática o plano da discórdia. Seher disse que estava cansada de tudo. A gente também. Naquele momento, Yaman ficou chocado e Seher saiu. No corredor, Seher se desculpava dizendo que era obrigada a fazer tudo para que ele ficasse bem e continuasse forte. Seher e Zuhal se encontraram. Zuhal Coral fez um teatrinho fingindo preocupação, pois já estava repaginada. E depois que Seher desceu, a Coral sorriu, contando os dias ou anos para ver o tombo dessa serpente. Seher ficou inquieta na porta da mansão, mas a Kaninana chegou em seguida. Ou seja, a Seher estava cercada de cobras por onde passava ou ficava. A serpente entregou o atestado, dizendo sobre como estava cansada, mas que estava fazendo tudo pelo filho dela. Enquanto Seher se dirigia até o escritório com o atestado, ouvia a voz da serpente, dizendo que aquilo era a única salvação do Yaman e que a salvação era ela e que a Seher iria convencê-lo. Por fim, ela entrou e entregou o atestado para o Yaman, dizendo que ali era a prova final de que a mãe dele era 100% compatível com as estruturas do órgão dele e que não existia mais nenhum obstáculo para que ela doasse. Mas Yaman rasgou o documento com raiva. Seher disse que era a última esperança dele, mas Yaman falou que não era uma opção. Yaman passou mal e Seher chamou a enfermeira. O médico estava no quarto com parte do elenco da mansão, com exceção das cobras, que sempre foram desnecessárias. Ele falou sobre os medicamentos que aliviariam a dor, porém em seguida pediu para falar com Seher em particular, mas Yaman disse que queria ouvir também. Em seguida, os funcionários saíram e o médico falou sobre a seriedade do caso, sobre a dificuldade e que seria doloroso e que as crises iriam aumentar até se tornarem insuportáveis. Ele disse que até que um doador fosse encontrado, a situação do Yaman só iria piorar, pedindo que eles ficassem preparados para tudo. Yaman agradeceu e Seher levou o médico até a porta. Seher, na volta, hesitou antes de entrar, lembrando que Kaninana havia dito que não sabia o que ela iria fazer, mas que ele teria que ser convencido. Quando retornou, Yaman estranhou o silêncio da Seher e quis saber por que ela não estava falando nada, tampouco culpando ele. Seher respondeu que não tinha mais nada para dizer e que não se importava mais em tentar convencê-lo, e foi impactante. Yaman regalou os olhos. Ela disse que ele sempre iria fazer do jeito dele mesmo e que sempre seria daquela forma. Ela disse que ele já estava determinado a fazê-la observar ele morrer lentamente. Yaman quis saber por que ela estava fazendo aquilo, mas Seher disse que tudo o que ela estava fazendo não estava funcionando, dizendo que aceitaria a decisão dele, perguntando o que mais ele queria dela. Eita, mais uma fala impactante! Ela disse o seguinte: "Você pode morrer lentamente em frente aos meus olhos o quanto você quiser." Yaman naquele momento ficou chocado.
Seher disse que ele iria deixar uma família destruída para trás e que as pessoas que não fossem família sofreriam um dia ou dois e que depois viveriam a vida delas, seguindo em frente, e que era daquele jeito que funcionava. Para piorar, Seher disse para ele que não tinha o sangue dele e que ela iria viver e que seguiria em frente, falando que se ele quisesse morrer, que morresse. Meu Deus! Ela disse que o sangue dele, que era o Yusuf e Zia, ficariam destruídos. Eita, se é para pegar pesada é com Seher mesmo. Ela ainda disse que iria dizer ao Yusuf que o tio não pôde manter a promessa e partiu. Ela disse que iria fazer aquilo. Ao mencionar o Zia, e a mãe quis saber sobre o que tinha acontecido. E Seher respondeu que pelo jeito enviaria ele atrás do Yaman. Naquele momento, Seher falou que ele terminaria o trabalho que deixou incompleto. Ela disse que as 2 sepulturas que Zia fez estariam cheias. E a mãe, espantado, quis saber por que ela estava falando daquele jeito. E Seher disse que enquanto Yaman estava ali sentado com o orgulho dele e as próprias decisões, ela resgatou o irmão da corda. Seher contou sobre a tentativa de suicídio do Zia. Ela explicou que Zia fez aquilo para dar o fígado para ele. Seher disse que o salvou e pediu que ele continuasse fazendo do jeito que ele queria, deixando a família ser destruída enquanto ele vivia com o orgulho dele. Seher, para finalizar, disse que veriam até quando ele poderia viver, e Yaman, sem aguentar as palavras duras dela, levantou e, incrédulo sobretudo, saiu em seguida. Tão logo Yaman saiu, Seher começou a chorar e a Kaninana entrou aplaudindo, pois Seher foi parabenizada pela atuação, mas não suportou a ironia e empurrou a serpente que caiu cuspindo marimbondo. Seher ficou chorando baldes, pedindo desculpas ao Yaya. Yaman foi até o hospital ver o irmão. Enquanto caminhava pelo corredor, lembrava das palavras da Seher sobre tudo que tinha acontecido a respeito da tentativa de suicídio. Quando Yaman entrou no quarto, viu Zia conversando com as flores, mencionando que as pessoas ao redor não iriam suportar vê-lo definhar aos poucos. Ele conversava com as flores como se estivesse falando do irmão. Yaman ouvia tudo, lembrando do momento em que o pai fez o mesmo, se suicidando diante dele. Logo que Zia o viu, se abraçaram e foi emocionante. Yaman chorava enquanto Zia falava que Yaman tinha sentido falta dele assim como ele tinha sentido falta do irmão. Yaman confirmou, perguntando em seguida o que Zia tinha feito. Zia, confuso, perguntava o que tinha feito. Zia percebeu que o irmão soube de tudo e pediu que ele não ficasse bravo nem chateado porque ele tinha feito aquilo para que o Yaman vivesse. Zia falou do amor que sentia pelo irmão e que se Yaman não vivesse, ele também não viveria, mas que ele queria que Yaman vivesse mesmo que ele não pudesse viver. Yaman disse que ambos viveriam juntos, e Zia disse que morreriam juntos se fosse necessário. Naquele momento, Yaman o abraçou novamente. Zia mencionou tudo o que tinha acontecido com eles, como as mortes, doenças e tals, mas que eles nunca se separaram. Zia falou que sempre fizeram tudo juntos e que seria de novo. Zia disse que se Yaman ficasse, ele ficaria também, e que o sangue era mais grosso do que a água. Zia repetia que se Yaman fosse, ele iria também e que faria tudo pelo irmão, mas salientou que sem Yaman ele não viveria. Zia abalando as estruturas do Yaya, que o abraçou dizendo que também não viveria sem o irmão. Kaninana aproveitou que Seher estava sozinha na sala para colocar o terror, pois ela perguntou onde a mãe estava. A serpente deu uma bronca na Seher porque ela não tinha convencido ele ainda. E a mãe chegou naquele momento e ficou entre as duas com um olhar sério e misterioso, dizendo que naquele dia ele tinha compreendido uma coisa, que foi sobre o irmão ter estado disposto a morrer por ele. Ambas arregalaram os olhos, achando que ele tinha descoberto a chantagem. E a mãe, olhando para Kaninana, disse que por aquela razão ele, a pessoa que nunca pediu nada para ela antes, iria pedir aquele pedaço de fígado. Eita! E a mãe deixou claro que não era para que ele vivesse, mas que era para o irmão dele viver. Kaninana ficou feliz falando baldes, e a mãe disse um chega bem grande para ela, cortando a mulher.
Ele disse que não tinha necessidade daquele sentimentalismo todo e que aquilo não tinha a ver com maternidade. E a mãe disse que iria pagar o preço, dizendo o seguinte: você receberá por isso, eu pagarei o preço. Você acha que eu ia querer ficar te devendo alguma coisa? Você acha que eu ia querer ficar em dívida com você? Kaninana, naquele momento, fez teatrinho dizendo que não queria nada e tals. E Zurhal do mezanino comemorava. Yaman pediu para Kaninana não desperdiçar o fôlego dela à toa. Quando Yaman se retirou, Seher falou que Kaninana era uma hipócrita, duas caras, e o quanto ela era desprezível. E Kaninana disse que Seher não tinha visto nada ainda e que só estavam começando. Seher tentou sair, mas a serpente assegurou pedindo que ela não esquecesse do combinado, que ela teria que manter-se afastada do Yaman, sendo fria com ele, fazendo tudo diferente e que seria o contrário daquela mulher amorosa, sem comentários. Em seguida, Seher saiu para chorar e rezar. Ela chorava junto com Chafariz, ao passo que Yaman não se conformava em ter pedido o fígado da serpente, quebrando tudo. Eita, hoje foi terrível, como todos os dias, porque não? É Nazaré escrevendo esse roteiro? Ela não tá bem? Oh, meu Deus! Quando Seher entrou no escritório, Yaman disse que havia deixado o orgulho dele de lado e fez o que ela queria, mas que tinha feito pelo Yusuf, pelo Zia e por ela também, e que ele não teve outra escolha. Seher não falava nada e foi questionada por ele, que pedia para ela dizer alguma coisa, que ele tinha feito certo, enfim, qualquer coisa. Yaman queria saber o que ela estava pensando e sentindo. Ele disse que aceitar aquilo daquela mulher o matava e queria que Seher o entendesse. Yaman disse que precisava que Seher fosse o coração e a mente dele, e por aquele motivo queria saber o que ela achava. Seher disse que ele fez a coisa certa pelas pessoas que ele amava, mas que para ela tinha sido tarde demais. Yaman perguntou o que ela quis dizer com aquilo, e Seher respondeu que desde o início ele tinha que ter tomado aquela decisão. Ela disse que ele havia os machucado, que machucou Zia e o machucou, e que a destruiu. Yaman quis saber por que ela estava falando daquele jeito, mencionando quão foi difícil para ele tomar aquela decisão. Ele também disse que ela sabia como aquela decisão os afetava. Yaman disse que preferia morrer a aceitar aquilo daquela mulher. Seher mencionou o orgulho dele e de ter pensado somente nele primeiro. Resumindo, Seher destruiu o homem com palavras. Apenas resumo dessa parte, muitas falas hoje. Quando Seher saiu, pediu que ele a perdoasse e que aquilo era para que ele vivesse. Kaninana subiu a escada vendendo fígado, ou melhor, vendendo saúde. Ela enquadrou Seher mandando a menina começar o que elas tinham combinado a respeito do Ficrete. Logo em seguida, Seher ligou para o Ficrete, dizendo que precisavam conversar. E eu gostaria que Seher armasse um plano com o Ficrete para derrubar Kaninana. Kaninana recebeu uma ligação do Moreno e ficou felizinha, dizendo que naquele dia a nova vida deles estava começando e que teve sucesso com o plano dela. O gigolô ficou muito feliz, perguntando se ela tinha certeza que havia funcionado mesmo. Naquele momento, Zurhal entrou no quarto querendo saber quando ficariam livres da Seher, e Kaninana respondeu que faltava pouco. A serpente, que já se referia a Zurhal como Nora, mandou a cobrinha beijar a mão dela. Zurhal a chamou de mãezinha querida, mas não beijou. Seher resolveu contar tudo para o Ficrete. Ela pediu ajuda dele. Ficrete ficou indignado. Ele disse que era impossível uma coisa daquela, que era horrível. Ela disse que precisava da ajuda dele. Ficrete falou que seria muito difícil fazer aquilo, e Seher concordou. Ela disse que sabia que estava pedindo uma coisa muito dura para ele. Ele ficou abalado, e Seher disse que sabia que ele tinha ficado chocado e que ela também sentiu o mesmo no início. Ele perguntava como uma pessoa poderia brincar com a vida do próprio filho. Ficrete disse que iria fazer aquilo por ela, mas que tinha que ter outro caminho. Sinceramente, espero que Seher consiga, juntamente com Ficrete, desmascarar aquela serpente, gravando as conversas, sei lá, esse plot já deu.
A Serrer deveria ter gravado todas as conversas da Kaninana desde o começo das ameaças. Para mim, ela tinha que ter gravado. A julgar pelo fragmento, Ficrete quer ajudar, porém de outra maneira. Quem sabe o objeto que Serrer esconderá já é um gravador? Não sei. Coloquem aí nos comentários. O olhar da Serrer foi estranho. Liz Fabri, obrigada pela tradução da novela. Seguimores, obrigada pela visita. Deixem comentários e joinha para fortalecer o canal. Lembrando que os links para assistir Emanet ao vivo e pelo Telegram legendado encontram-se na descrição do vídeo, bem como os links para me seguir no Instagram e Facebook. Um forte abraço. Bye, bye.